A salvação é pela graça. Isso é mais um tema do seu canal missionário Ide Pregai Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus seja presente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Você que é pastor, que o Senhor te dê sabedoria para continuar nesta jornada gloriosa que é o Evangelho da Paz. Amados, é importante você lembrar-se de uma coisa, que eu preciso da tua ajuda para crescer esse canal missionário. De que forma? Você dando o like, o joinha. Isso aqui não é... Nós estamos pedindo que é de graça, que você não paga nada, tá? Você só vai clicar, você está vendo o joinha lá? Clica lá, pronto, já deu o like. Aí você quer ajudar mais ainda o canal? Deixa um comentário sobre o tema. Né? O que você entende pelo Evangelho pela graça? Ou de que região você está assistindo? Quer mandar um pedido de oração? Nós estamos aqui no Monte da Oração. Né? Voltamos a gravar aqui no Monte. É o lugar mais gostoso de estar. Porque aqui nós oramos, nós enviamos orações, nós pregamos a palavra de Deus, gravamos e mandamos para o YouTube. E você precisa me ajudar a divulgar, é só dessa forma. Se você está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, é só você estar lá escrito, inscreva-se, clica lá, está inscrito. Se inscreveu, aperta o joinha, o like. Depois você deixa um comentário, pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Ajuda a crescer o canal missionário. O maior objetivo, edificar vidas. Porque o meu pensamento é vida por vida. Cada pessoa que assiste esse vídeo, cada pessoa que entra nesse canal é para ser edificado. E se eu ganhar uma alma pregando o Evangelho aqui, como eu estarei agora falando nesta palavra, já vale mais do que o mundo inteiro. Amém? E quer orar comigo? Todas as manhãs, 4 da manhã, eu já mando lá para o profeta também. Profeta, estou em oração, né? E assim como muitos irmãos que eu faço também. O profeta está aqui do meu lado. Olha o que diz aqui a palavra. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser salvo tem que ter uma atitude muito importante. Isso não depende de mim, não depende do profeta Paulo Messias, não depende de pastor nenhum, depende da sua convicção, daquilo que você escuta, que é a palavra de Deus. Como nós lemos esse versículo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus. E o que você precisa fazer para ser salvo? Às vezes é uma pergunta que as pessoas fazem: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Uma certa feita estava dois apóstolos, o apóstolo Paulo, estava junto com ele Silas, e eles estavam numa prisão, quando de repente Deus enviou um terremoto que abriu todas as cadeias daquela prisão. Ninguém morreu.
O carcereiro desesperado vem com a sua espada para se matar, porque ele falou, pronto, fugiram todos os prisioneiros. Mas Paulo fala, não faça mal a Tito, estamos todos aqui. Aí ele brada, ele põe-se diante deles e diz assim, varões, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e ele e a sua casa foram batizados, e estava ali mais um salvo em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele mostrava que o fim da lei é Cristo. A lei estava enferma, ela não podia salvar ninguém. Porque se você errasse num J, num tio, você seria condenado. Então o único perfeito que cumpriu a lei chama-se Jesus Cristo. Mas agora, como diz também o texto, nesse contexto, todo o texto diz assim, né, durante o começo, que agora se manifestou sem lei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você primeiro precisa crer. Você tem que abrir a porta do seu coração, porque Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E a partir daquele momento, Jesus vai morar no teu coração. Como um Deus tão grande pode morar dentro do teu coração? Porque Ele é poderoso para estabelecer no teu coração o reino de Deus. E quando você recebe a Cristo como teu Salvador, você confessa diante dos homens, porque Jesus falou, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai naquele dia. Porém, todo aquele que negar, eu também o negarei. Então você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Você confessa para a tua família, você confessa para os seus amigos, que agora você vai passar a viver em novidade de vida. Por quê? Porque alguém pregou o Evangelho de Cristo para você, como eu estou pregando aqui, né? Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Então eu estou aqui pregando através desse vídeo, através desse canal, a palavra de Deus, porque eu quero ver você transformado, eu quero ver você recebendo a salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você recebe o Evangelho, que são boas novas, as boas novas de Deus para a tua vida, porque Cristo pagou um preço muito caro pela tua vida, quando Ele morreu naquela cruz. Ele derramou todo o seu sangue carmesim, o sangue puro de Cristo derramado na cruz, para que você fosse purificado. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus, através do seu sangue, como diz as Escrituras, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Jesus purifica os teus pecados. E como os seus pecados vão ser purificados? Uma vez um jovem disse para mim, mas eu cometi tantos erros na minha vida. Quantos pecados eu já cometi? Será que Deus vai se lembrar de mim? Eu falei, se você receber a Cristo como teu Salvador, Deus vai perdoar os teus pecados. E Ele não vai se lembrar, vai passar no esquecimento. Aqueles pecados já foram lavados no sangue de Cristo. Jesus já pagou o preço dos seus pecados. E a partir desse momento você vai viver em novidade de vida. A vida que você vai ter daqui para frente é uma vida para com Deus. Deus não é como o diabo que fica acusando. Aqui estão os seus pecados. Uma vez Satanás chega para Martinho Lutero e diz, Martinho Lutero, aqui está a lista dos seus pecados. E Martinho Lutero viu uma lista enorme. Quantos pecados ele cometeu, quantos erros ele fez. Mas o Espírito Santo mandou, na última linha que havia um espaço, ele falou, manda ele escrever na última linha, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, amados, aquilo que você praticou no passado, pode Satanás tentar te acusar, você vai estar purificado. Você estará livre desta condenação. Porque a Bíblia falou neste capítulo que nós lemos,
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então basta invocar o nome do Senhor, isso mesmo. Invoca o nome do Senhor. Se você quer receber a Cristo como teu Salvador, se você quer ser perdoado dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados agora. E você vai fazer essa oração comigo agora. Através desse arrependimento que você estará diante de Deus agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, exclusivo e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez esta oração comigo, a partir de agora você é salvo. O sangue de Jesus já te purificou e agora você vai sair da tua casa e vai até uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, uma igreja que fala que Jesus Cristo é Deus. Não esquece disso, porque tem uns aí que falam que Jesus não é Deus, são seitas malignas, mas uma igreja que prega a palavra de Deus, que fala sobre Cristo, a salvação em Cristo Jesus. E você então vai ser ministrado por um pastor e você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E você agora está salvo. Amém? Receba no teu espírito esta salvação em Cristo Jesus. Amém.